Comunicação, Saúde e Sexualidade, Caio Klein. Destacamos também as presenças de deputados estaduais, vereadores e vereadoras e vereadores LGBTs de todo o Brasil. O deputado distrital Fábio Félix, a vereadora Stephanie Carli, do PT, do município de Cataguases, Minas Gerais, a vereadora Érica Hilton, do PSOL do município de São Paulo, a vereadora Beni Brioli, do PSOL do município de Niterói, a co-vereadora Samara Sóstenes, do PSOL do município de São Paulo, a vereadora Linda Brasil, do município de Aracaju, Sergipe, e a co-vereadora Carolina Iara, do PSOL do município de São Paulo. Lembramos que o seminário está sendo transmitido ao vivo pela internet na página da Câmara dos Deputados no YouTube. Registramos também a presença do deputado federal Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, a presença do Frei Anastácio, do PT da Paraíba, e do senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Desculpem. Senhoras e senhores, pedimos a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional pela cantora, compositora e política brasileira, a querida Leci Brandão. Virando Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, Senador, traz as coisas que eu já mandei para Brasil de amor eterno seja símbolo, o labaru que ostentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil pátria amada, Brasil. Uma das mais importantes intérpretes do samba, da música popular brasileira, começou sua carreira musical no início da década de 70, tornando-se a primeira mulher a participar da ala de compositores da Estação Primeira de Mangueira, do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Leci Brandão. Atualmente, ela está no seu terceiro mandato como deputada estadual de São Paulo, é ouvidora adjunta da Alesp
membro das comissões permanentes de Educação e Cultura, Defesa dos Direitos das Mulheres, é coordenadora das frentes parlamentares para a promoção da igualdade étnico-racial em defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais, e privatizações e em defesa do patrimônio e dos serviços públicos de qualidade. Em 2021, completa 46 anos de carreira artística. Plessis foi responsável aqui no nosso 18º Seminário LGBTQIA+, do Congresso Nacional, pela execução do hino nacional. Gostaria de registrar a presença do senador Humberto Costa no nosso seminário. Apresentaremos agora um vídeo em homenagem às pessoas vítimas da LGBTQIA+ fobia no nosso país, da Covid-19 e de decorrências naturais no nosso Brasil. É um vídeo em homenagem, em memória daqueles que tombaram nos últimos anos e que nós mantenhamos eles presentes na nossa memória. Madu, nós estamos com um pequeno probleminha agora na transmissão do vídeo. Você continua se estiver ok e nós avisamos para passar, ok? Tá ok, então. Então vamos continuar. Daqui a pouquinho a gente retoma esse momento. E agora gostaria de chamar, então, para fazer falas aqui, a representante da Comissão de Legislação Participativa, a deputada Maria do Rosário, para fazer uma saudação aqui ao nosso seminário. Deputada Maria? Bom, então vou dar continuidade aqui. Daqui a pouquinho eu chamo novamente Maria do Rosário para fazer uma saudação. Gostaria então de chamar o senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, o senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco. A Maria do Rosário apareceu. Pois não? Quer que ela fale antes? Pode deixar ela falar. Tá ok. Olá, Maria do Lar. Olá, Maria do Rosário. Boa tarde. Não sei por que não. Opa. Desculpe, Deputada. Maria do Lar, eu acho que eu não estou ouvindo muito bem no meu aparelho. Agora sou... Nós estamos ouvindo a senhora muito bem, deputada. Muito obrigada, me desculpem. Bom, eu quero iniciar esse meu pronunciamento, que faço também em nome da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, o presidente Valdenor Pereira, deputado federal do PT da Bahia. E faço como proponente também no âmbito da comissão, saudando a luta. Saudando aqui a luta pela liberdade, pelo direito de existir, de viver e de amar. Quando esta série de seminários que acontece, deputada Érica Cocai, anualmente no Parlamento Brasileiro teve início, eu me lembro muito bem que nós trabalhamos a organização dessa integração entre parlamento e sociedade. E eu quero destacar isso porque quando eu vejo o Senado Federal cumprindo o seu papel, senador Humberto Costa, senador Paulo Rocha, na realização da CPI, trazendo a público um conjunto de questões que nos preocupam a todos e todas, eu quero, neste seminário, iniciar o meu pronunciamento dizendo: nós não podemos jamais deixar de cumprir o que é o papel do parlamento. Eu vejo o Senado cumprir seu papel. E aqui, com a sociedade civil, eu quero dizer que é importante que a Câmara dos Deputados, Câmara das Deputadas também, cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel em relação ao momento dramático que vive o Brasil, quando há um genocídio em curso, senador Contarato. Mas cumpra o seu papel também
diante daquilo que está definido na Constituição, que é assegurar que todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, brasileiras, sejam reconhecidos como iguais em direito e dignidade. Assegure-se os direitos humanos. Me incomoda, sobremaneira, que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Congresso Nacional, até hoje não tenham votado uma lei para enfrentar a violência, os crimes de ódio, os crimes que atacam as pessoas LGBTIs pela identidade que essas pessoas têm e que jamais poderão deixar de ter. Os crimes de ódio são aqueles que se caracterizam pelo extermínio, pela violência contra uma pessoa, pela condição do que ela é, tem direito a ser, a sua existência. É a tentativa que alguém não exista. E me incomoda que o parlamento, que deve ser a casa da democracia e deve cumprir seu papel com a Constituição Federal, não tenha, até hoje, definido claramente uma posição, ainda que projetos tenham tramitado, que tenhamos nos posicionado, que as conferências tenham definido, que a sociedade se posicione e que a sociedade tenha clareza da importância de uma lei contra os crimes de ódio. No entanto, eu vejo a tentativa de retrocessos todos os dias e quero alertar que um dos retrocessos que buscam que aconteça é para impedir o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, de definir quando o Legislativo não define, a partir das ações por descumprimento de preceitos da Constituição. Pois estas ações é que asseguraram a criminalização dos crimes de ódio. Foi por uma ação como esta que nós tivemos a garantia da união estável, do casamento, da possibilidade das pessoas. E agora eu vejo, como integrante da Comissão de Constituição e Justiça, a tentativa de parlamentares não apenas de barrarem a criminalização dos crimes de ódio, da homofobia, da LGBTfobia, mas também uma alteração nas prerrogativas do Supremo Tribunal Federal, que visa exclusivamente retirar direitos LGBTIs. Como uma pessoa que defende os direitos humanos, ao lado e representando o deputado Valdenor também, quero referir aqui que nós não podemos permitir que qualquer das pessoas que são atacadas pela sua identidade de gênero e pela sua orientação sexual devem estar sob a proteção da Constituição e do nosso melhor e maior esforço, assim como combatemos o racismo, o machismo e todas as formas de opressão. Quero defender que o presidente Lira coloque na pauta do Congresso Nacional, coloque na pauta da Câmara o impeachment. Há razões para isto. Como deputada federal, como uma pessoa vinculada aos direitos humanos, eu não posso deixar de me posicionar neste momento diante do Brasil, inclusive na luta LGBTI, porque os que se omitem no genocídio que há contra as populações indígenas, contra os negros e negras, contra as pessoas LGBTIs, são os mesmos que atacam e permitiram essa omissão e essa negociata em torno da vacina, havendo crime de responsabilidade. Como deputada, quero votar o impeachment de Bolsonaro e ter a oportunidade de dizer que os fascistas não devem dirigir o Brasil. O Brasil deve ser dirigido pela sua Constituição e pelo seu povo. Muito obrigada. Parabéns por este encontro. Estaremos todos esses dias neste seminário, num trabalho conjunto, e cumprimento mais uma vez a todos e todas, sobretudo a sociedade civil, que muito nos orienta sobre como devemos lutar pelo que é digno e justo, pelos direitos humanos. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada, pela sua presença, pela sua participação aqui no nosso seminário e pelo comprometimento com a causa LGBTQIA+, no nosso país. Gostaria agora de passar a fala para o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa no Senado Federal, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Bem, boa tarde, Maria Eduarda, boa tarde a todos e todas que participam desse importante evento, desse importante seminário. Quero saudar aqui deputados e deputadas, senadores e senadoras, militantes da causa LGBTQIA+, de todo o Brasil,
Eu venho aqui com muita satisfação em nome da Comissão de Direitos Humanos, que é formada por vários senadores e senadoras e que, na sua esmagadora maioria, tem um claro compromisso com essa causa e com essa luta. Eu entendo que no Brasil de hoje, apesar de todos os retrocessos que aconteceram, particularmente nesse governo do presidente Bolsonaro, importantes conquistas já foram obtidas, não por concessão de quem quer que seja, mas pela luta organizada e firme de toda a comunidade LGBTQIA+, para que os seus direitos fossem respeitados, para que a diversidade fosse respeitada e para que nós pudéssemos enfrentar isso que Rosário disse com toda clareza. Ninguém pode ser violentado, ninguém pode ter os seus direitos agredidos pelo simples fato de desejar e de ser o que são. Na verdade, a Constituição brasileira é muito clara, no sentido de que não pode haver qualquer tipo de discriminação por várias razões, seja de raça, seja social, seja econômica, e seja de orientação sexual também, e seja de ser o que cada um é efetivamente. E nós temos que manter uma luta intransigente pelo respeito a esses princípios constitucionais. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, que tem sido já há vários mandatos um espaço importante de debate sobre essa temática, continua e continuará a ser um espaço importante onde nós possamos acumular, especialmente naqueles temas que dizem respeito ao parlamento brasileiro. Por último, eu quero também deixar aqui uma mensagem importante, que é a de que estamos hoje tendo no Brasil um trabalho importante desenvolvido no Senado, que é a CPI da Covid, que todos precisam não só acompanhar, mas apoiar, porque ela pode ser um caminho importante para nós fragilizarmos cada vez mais esse governo que envergonha a toda a população brasileira e que deixou de cuidar daquele que é o direito mais elementar na vida de todos, que é a própria vida. Um grande abraço para vocês, muito sucesso, contem conosco e vamos à luta. Muito obrigada, senador. Obrigada pela presença, pela participação aqui no nosso seminário e parabenizar também pela atuação lá na CPI da Covid. Agora eu gostaria de chamar o deputado Alexandre Padilha, representando a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, para fazer uso da fala agora. Muito obrigado. Queria só fazer uma saudação aqui em nome da toda a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em nome da presidenta da comissão, a deputada Rejane Dias. Nós estamos apoiando a realização desse seminário, em primeiro lugar, pela importância que ele tem nesse momento político que o Brasil está vivendo. Infelizmente, o Brasil tem na sua presidência um líder do movimento que busca estimular o estigma, provocar o preconceito, estimular o ódio, como é característica, inclusive, de outros líderes de extrema-direita em todo o mundo. Então, fazemos um seminário como esse, neste momento político do país, é um ato não só de coragem, mas de compromisso do Congresso Nacional com a garantia dos direitos que estão estabelecidos na nossa Constituição, com a garantia de direitos que este Congresso Nacional, ao longo da sua história, depois da redemocratização, depois da Constituição, foi um espaço importante para afirmar esses direitos, e um papel importante que o Congresso tem de ser um espaço permanente da participação da sociedade civil. Mas isso se agrava ainda neste momento da pandemia que nós estamos vivendo, porque a pandemia, se tem aspectos sanitários gravíssimos, ela também tem impactos econômicos, sociais, culturais, políticos no nosso país,
e a população LGBTQI+, assim como a população de pessoas com deficiência, que é a comissão da qual nós fazemos parte, são populações que sofreram ainda mais nesse meio da pandemia. A população LGBTQI+, por conta do estigma, por conta do preconceito, perdeu mais emprego, perdeu mais renda, está submetida a situações de maior vulnerabilidade e violência. Ainda existe muito estigma dentro do serviço do Sistema Único de Saúde, e esse estigma institucional no SUS faz com que muitas vezes seja a população pior tratada, menos acolhida, mais repelida, inclusive, nos nossos sistemas públicos. E o Congresso Nacional tem um papel fundamental em seu espaço de acompanhamento, de denúncia, de crítica e de reformulação das leis para garantir esse direito. Quero dizer que faço parte também, sou coordenador da Frente Parlamentar de Enfrentamento às ISTs, hepatites virais, HIV e AIDS, e que a população que vive com HIV, que vive com as hepatites virais, sofreu também ainda mais nesse momento da pandemia, pela interrupção dos serviços de saúde, pela situação de exclusão, pela interrupção da oferta de medicamentos e testes por esse governo, que se preocupa muito em fazer propaganda de medicamentos sem eficácia e não se preocupa em garantir vacinas, garantir exames, serviços de saúde para a nossa população. Então, quero se somar ao esforço desse seminário, dizer pela Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência, da Comissão de Seguridade Social e Saúde, na condição de ex-ministro da Saúde no nosso país, a importância desse seminário nesse momento político que nós estamos vivendo. Viva a luta da população LGBTQI+, e viva os direitos que estão garantidos na Constituição, mas que a gente precisa lutar muito ainda no Congresso Nacional da Sociedade Brasileira para que esses direitos sejam garantidos. Que bom que estamos aqui no mês de junho, mês internacional do orgulho da população LGBTQI+, e o Congresso Nacional resolve, nesse momento, reafirmar seu posicionamento sobre isso. Um grande abraço a todas, todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada, deputado, pela sua presença e participação aqui no nosso seminário. Agora gostaria de chamar o deputado David Miranda, representando a Comissão de Cultura, para fazer o uso da fala. Obrigado, querida. Boa tarde, boa noite, todos e todas e todes. O seminário ele traz um pouco mais de esperança para a nossa organização social, ele traz esperança de que a gente consiga, mesmo que virtualmente, invadir esse espaço que é extremamente conservador, que não aceita os nossos corpos nesses corredores e nas plataformas que tem aí, e que, com o discurso já de uma base do próprio governo bolsonarista e também do próprio Bolsonaro, que são LGBTI-fóbicos, que não aceitam nossos corpos e nossa identidade de gênero, nossa sexualidade, que não aceitam que nós fazamos parte de uma sociedade que é plural e diversa. É muito importante a gente falar sobre isso, mas é muito importante a gente falar também. Esse final de semana ocorre o que ocorre todos os dias. Nós perdemos o Gabriel, um jovem de 22 anos, que foi executado com 3 tiros na cabeça. Nós perdemos a Ana Paula, uma lésbica que foi assassinada. E nós tivemos uma travesti que teve mais de 40% do seu corpo queimado só nesse final de semana. A gente tem conseguido plataformas e conseguido que o capitalismo fale sobre a nossa agenda, fale sobre os nossos amor, nossas famílias, mas ainda precisamos entender que é o capitalismo que está utilizando isso. Não podemos deixar que o capitalismo faça a nossa agenda. Precisamos, sim, ter lugares repletos de políticas públicas, avançar na organização social dos grupos sociais, principalmente LGBTQIA+, avançar no que se diz dito às casas de acolhimento em todos os estados, em todos os municípios que a gente puder. Nós, LGBTI+,
temos uma responsabilidade. Todos nós que sofremos na nossa vida, todos nós que temos as cicatrizes porque sofremos de alguma forma LGBTfobia ou perdemos pessoas no meio do caminho, seja pela Covid, seja pela violência, que esse Estado proporciona a gente. Paulo Gustavo, Jane de Castro, muitos outros e outras que perderam aí suas vidas por causa dessa política genocida do governo Bolsonaro. A gente precisa se unir cada vez mais como comunidade, esquecer as diferenças da gente e olhar o que faz a gente ser únicos, seres humanos, embaixo desse grande guarda-chuva que é o LGBTQIA+. Precisamos nos unir e fazer presente dentro desses centros, nos fazer presente dentro da política, nos fazer presente e ser ouvido em todos os lugares de espaço e de poder que nós chegamos. Porque só assim a gente vai conseguir modificar a política nefasta que acontece no nosso país. A política que mais mata LGBTI+ no mundo, sendo que existem outros países com leis de assassinato contra LGBTs. Nosso país é diverso e ele está imerso a esse tipo de política com esse governo. Nós precisamos, sim, do impeachment já. Precisamos tirar o Bolsonaro corrupto e sua corja de lá. Mas também precisamos falar sobre uma renda emergencial, porque as pessoas estão com fome. Precisamos falar sobre o assassinato dos indígenas, da população jovem, negra nas periferias das favelas. Precisamos falar, acima de tudo, sobre a vida e o amor dos LGBTIA+. Que nesse mês a gente tem os nossos companheiros que estão presentes aqui, mas que não esqueçam que todos os outros meses os nossos estão morrendo. Os nossos estão morrendo a paulada, seu coração estão sendo arrancados, eles estão morrendo com fogo no corpo. Que essa não seja uma agenda só do mês de junho, que ela seja uma agenda sobre vidas, sobre amor, sobre trabalho, que a população trans que não consegue ter trabalho em lugar nenhum por causa da violência, do preconceito, da transfobia que a gente tem na nossa sociedade. Precisamos estar passando projetos aqui, mas também ir ao STF e a todos os lugares que a gente possa garantir direitos que já existem na Constituição e mais direitos para a nossa população. Acima de tudo, para concluir, lembrar que aqueles que vieram antes da gente, eles trouxeram com muito sangue e suor, ditaduras e muitas cicatrizes e sangues para a gente ter essa jovem democracia. E os LGBTI+, que vieram antes da gente, que abriram o caminho, que fizeram a revolta de Stonewall, que resistiram à ditadura militar no Brasil, esses precisam ser lembrados, porque eles passaram para a gente, para nós, a chama de que a gente vai fazer pelo futuro, para a gente não deixar que a juventude que vai estar sofrendo com essa sociedade, né, fascista de hoje em dia, que a gente possa melhorar para essa juventude que está vindo aí. Então, para concluir, eu quero dizer que esse espaço é um espaço maravilhoso. Teremos vários debates, hoje e amanhã. Teremos a iluminação especial que a gente vai fazer com muito orgulho aqui no Congresso, no seminário que a gente está fazendo. E deixar o recado, por mais que todas as dores que a gente passou, nós somos uma população muito grande. Se encontre, se organize, veja os grupos, busque. Nosso mandato está ao favor de vocês. Nosso mandato é nosso, porque é um mandato LGBTI+, é uma ponta de lança lá na frente. Todo o ódio que eles destilarem na gente, a gente usa como escudo a nossa força, o nosso orgulho de ser quem somos. Pensaremos no futuro, nos organizaremos agora no presente. Faremos ações consequentes para que a gente tire o Bolsonaro, para que a gente tenha comida no prato das pessoas e vacina no braço de todos os brasileiros e brasileiras. Vamos recuperar a nossa democracia, que está sendo escrachada por esse governo neofascista e ordinário e corrupto. Vamos à luta, somos LGBTs e temos muito orgulho. Bom dia, boa noite para todos e seguimos firme e forte. Obrigado, deputado, pela sua presença, participação e também compromisso com a nossa causa LGBT lá na Câmara dos Deputados.
Gente, agora, para dar continuidade, eu vou quebrar um pouquinho os protocolos. Peço desculpa aos representantes das comissões, mas é que o senador Fabiano Contarato, ele apresentou uma questão de horário, e aí eu gostaria de passar a palavra para o senador, que também é um homem gay e representa a população LGBTQIA+, para fazer o uso da fala, sendo vice-presidente também da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no Senado Federal. Senador Fabiano. Boa tarde a todos e todas, todes. O Dia do Orgulho LGBTQIAP+, é uma oportunidade especial para nos lembrarmos de tantos motivos que temos para nos orgulhar enquanto comunidade. É um ato revolucionário o ser humano viver sua verdade e amar com coragem. Aliás, viver e amar tornaram-se atos políticos e de resistência nesses tempos de violência e discriminação. Basta nós verificarmos o que determina o artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, que determina que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Mas, infelizmente, não é isso que nós presenciamos. Nós constatamos que todos os direitos da população LGBTQIAP+, se deram não pela via adequada, que seria a via do poder legislativo através de leis. Aliás, o Congresso Nacional, a iluminação do Congresso Nacional é um momento de simbolismo muito forte para mim e para todos nós, porque nós estamos entrando numa casa que sistematicamente nega direitos à população LGBTQIA+. Então, esse é um momento de fundamental importância. Basta verificarmos que o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, o direito à adoção, o direito à adoção do nome social, o direito a recebimento de pensão no caso de falecimento do companheiro ou do esposo ou da esposa, o direito à declaração de imposto de renda em conjunto, a criminalização da homofobia e transfobia equiparada ao racismo, mais recentemente o direito de doar sangue, todas se deram pela via judicial, ou seja, esse Congresso Nacional, infelizmente, tem fechado a porta para os direitos da população LGBTQIAP+. Então, é de extrema importância. Basta exemplificar, por exemplo, que para a doação de sangue, mesmo com decisão do Supremo, eu tive que entrar com uma reclamação contra a Anvisa, porque a Anvisa não queria cumprir a decisão. Então, é necessário que nós tenhamos essa plena convicção de que nós vivemos num momento delicado, mas que nós podemos, sim, utilizar todos os espaços públicos. Ninguém tem o poder de direcionar ou de falar onde é que nós podemos ocupar esse espaço. As pessoas perguntam quem somos nós. E nós somos seus dentistas, médicos, advogados, enfermeiros, pintores, pedreiros. Nós somos seus policiais, seus generais. Nós somos sua guarda, seus bombeiros. Nós somos seus fisioterapeutas, seus enfermeiros. Apenas pedimos que nos deixe viver com dignidade. Porque a premissa é constitucional. Todos somos iguais perante a lei. Eu quero deixar muito claro para vocês que eu tenho muito orgulho da minha orientação sexual. Durante muito tempo, a gente sofre demais, né? Todos nós temos histórias de sofrimento. O deputado David falou uma coisa que eu acho importante, que nós temos que olhar pelo retrovisor para verificar que nós só alcançamos os espaços, eu só estou aqui no Senado, nós só estamos aqui nesse seminário, porque muitos LGBTs pagaram com a própria vida. Muitos LGBTs pagaram com sua integridade física, com sua integridade moral. Ainda hoje existe. E pior do que essas agressões que acontecem nos espaços públicos, é aquela agressão a um LGBT dentro de casa. Então, se eu pudesse pedir a um pai, a uma mãe, a um irmão, a uma tia, a um avô, aqui, ame seu filho, sua filha incondicionalmente. Tenha empatia, porque o amor, ele não tem orientação sexual.
Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não serei julgado por minha orientação sexual, que meus filhos não serão julgados por serem negros, que minha irmã não será julgada por ser mulher. Eu tenho um sonho em que um dia nós teremos uma representatividade maior nas câmaras municipais, nas prefeituras, nas assembleias legislativas, nos governos dos estados, na Câmara Federal, no Senado Federal, na Presidência da República. Porque a competência, ela não tem orientação sexual. O que define a competência é o caráter, é a dignidade, é a sobriedade emocional, é o equilíbrio, é o cumprimento daqueles pressupostos que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal, que faz com que todas as pessoas, independente de raça, cor, etnia, religião, origem ou orientação sexual, tenham respeito, porque o respeito é inerente ao ser humano. E nesse momento, do Dia do Orgulho LGBTQIAP+, essa é uma oportunidade para que a gente sempre lembre com motivos de orgulho, de que enquanto comunidade nós vamos exercer esse ato revolucionário, esse ato de desafio, de resistência, de viver, de amar com coragem, e que ninguém terá o poder de dizer, de colocar, de atribuir quais são os espaços que nós devemos ocupar. Nós podemos ocupar quaisquer espaços, assim como os negros, os quilombolas, os índios, porque todos somos iguais perante a lei. Um forte abraço a todos. O nosso mandato está à disposição. Eu tenho muito orgulho da população LGBTQIA+. Acho que e quero colocar o mandato sempre à disposição para debate. A Comissão de Direitos Humanos, junto com o meu querido presidente, senador Humberto Costa. Aliás, eu vejo aqui o senador Paulo Rocha, que é um aguerrido, o meu amigo do Estado do Espírito Santo, o deputado federal Helder Salomão, quando eu vejo o David Miranda, enfim, a Érica Cocai, os vereadores que se fazem aqui presente, a sociedade civil, enfim, todos vocês podem ter a plena convicção que estaremos lutando por uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Um beijo no coração. Maria Eduarda. Obrigado, senador. Oi, Maria Eduarda. Sim. Eu também queria uma prioridade aí, porque daqui a pouco eu vou ter que entrar numa outra reunião. Eu queria também senador. Uma prioridade aí. Tá ok. Eu só vou passar a palavra aqui para os próximos representantes e vou colocar no roteiro aqui, tá bom? Obrigada. Agora, para fazer o uso da fala, obrigada, né, senador Fabiano Contarato, pela sua presença e também por representar a nossa comunidade LGBTQIA+, dentro do Senado Federal. Agora eu gostaria de chamar o deputado Helder Salomão, representando a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, para fazer o uso da fala. Bom, quero agradecer por este momento tão importante que nós estamos vivendo aqui no Congresso Nacional. Momento em que nós realizamos um seminário que é símbolo da resistência e da luta de todos aqueles, de todos, de todas, de todos aqueles que acreditam num país com diversidade, com democracia, com respeito e com diálogo. Então, minha saudação a toda a comunidade LGBTQIA+, porque realizar esse seminário durante a pandemia tem um simbolismo maior. Nós sabemos o quanto as vulnerabilidades ficaram mais visíveis durante a pandemia. E a comunidade LGBTQIA+, tem, nesta pandemia, sofrido ainda mais com a exclusão promovida pelo governo federal. Então, eu quero desejar que este seminário seja um encontro
que vai promover ainda mais o diálogo e vai estimular a resistência e a luta de todos e todas aqueles que já têm compromisso com o respeito em todas as suas dimensões. E é fundamental a gente salientar aqui algumas coisas que foram ditas muito brevemente. A primeira é que, infelizmente, o Congresso Nacional não assume o seu papel, não faz a sua parte, e é necessário que o Supremo Tribunal Federal tome deliberações para criminalizar a homofobia no nosso país. Na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, em 2019, aprovamos o projeto de autoria da deputada Maria do Rosário, que prevê a criminalização da homofobia. Isso foi em 2019. Nós estamos em 2021 e o projeto não tramitou, ou seja, não teve êxito a sua aprovação, porque há uma omissão do Congresso Nacional em enfrentar a homofobia como crime. A homofobia precisa ser tipificada como crime inafiançável. E nós sabemos que há, efetivamente, um recuo de setores que são moralistas, conservadores e que não permitem que uma matéria desta natureza tão importante possa ter um desfecho favorável no Congresso Nacional. É preciso que todos nós, todas nós, todos, possamos nos empenhar para enfrentar com muita determinação o fascismo que está instalado no nosso país. Os direitos estão ameaçados, as liberdades estão ameaçadas e as conquistas obtidas a duras penas, porque, de fato, senador Contarato, que acabou de se pronunciar, de fato, como disse também o deputado David Miranda, para nós estarmos aqui hoje, a vida de muitos foi ceifada, de muitas foi ceifada. E é preciso continuar essa luta. Então, parabéns, encerro aqui, agradecendo a oportunidade de estar neste evento e parabenizando a toda a organização. No meu gabinete, o Penaforte participou ativamente, está aqui a Janaína na minha frente, aqui no plenário, que também participou ativamente, mas eu sei que essa é uma construção coletiva. Muita gente participou. O Senado, a Câmara, os movimentos. Então, parabéns a todos, todas e todes por esta iniciativa e pela resistência. Nós seremos resistência contra o fascismo e seremos resistência para criminalizar a homofobia no nosso país. Um grande abraço e sucesso para todos nós. Muito obrigada, deputado, pela presença e também pelo compromisso com a causa LGBTQIA+, no nosso país. Agora, para fazer o uso da fala, gostaria de chamar a deputada Érica Cocai, representando a Comissão da Mulher aqui no nosso seminário. Então, eu me sinto extremamente feliz de estar nesse momento. Esse é o 18º seminário e nós conseguimos mantê-los todos os anos. E teve um determinado ano que eles sequestraram o fundamentalismo religioso, esse que acha que pode hierarquizar seres humanos e que acha que tem seres humanos que têm o direito de ser, o direito de amar, e outros, a parte que te cabe nesse latifúndio, são os armários que eles constroem todos os dias e que todos os dias a gente implode. Todos os dias a gente implode. E nós conseguimos realizar esse seminário, quando a Comissão de Direitos Humanos estava sequestrada pelo fundamentalismo. Uma ousadia que lembra muito, muito Nelson Rodrigues, quando disse que o absurdo está perdendo a modéstia. O absurdo está perdendo a modéstia. E nós temos um parlamento que não se posiciona, mas é um parlamento que, ao não se posicionar, deixa a sua marca, a marca de corroborar com uma lógica cis heteronormativa que anula a diversidade, a beleza e a própria noção de humanidade. A nossa humanidade a gente só realiza com a liberdade, a gente só realiza com a afetividade,
a gente só realiza com a diversidade. Por isso, nós estamos aqui no dia de hoje para dizer que este parlamento não consegue travar os avanços, porque se a gente não avança pelo parlamento, nós também não fazemos com que eles não consigam avançar, porque a gente resiste, a gente resiste, a gente resistiu a tanta coisa, a gente resiste, e agora eles tentam calar o próprio Supremo. Agora eles tentam dizer e limitar a atuação do Supremo para que o Supremo possa se posicionar quando há omissão de outros poderes. E a gente continua resistindo. Essa é trincheira de afeto, essa é trincheira de todas as cores. Lembra Marx quando disse que por uma única gota de orvalho a gente consegue ver todas as cores da natureza. A gente não pode ser vistos e vistas apenas com uma cor, e a cor sem cor. Nós somos de todas as cores, de todas as cores. Por isso que toda a realidade, como grávida do seu contrário, no momento em que a LGBTfobia enche o peito e ostenta uma faixa presidencial, a gente elege um número recorde de pessoas trans para as câmaras de vereadores. A gente pega as tribunas e lembra a Marielle quando diz: não serei interrompida, não seremos interrompidos, não seremos interrompidas. Por isso, a todas, todos, todes que organizam e que constroem essa resistência, essa reexistência de uma sociedade para estabelecermos o direito de amar numa sociedade que nos quer ou que naturaliza o ódio, o direito de ser numa sociedade que nos quer coisa, o direito à cidade para que os beijos possam ser libertados, para que o afeto possa ser a norma, para que todas as formas de afeto e de amor possam ser brindadas e homenageadas. Então, portanto, este movimento traz o direito de ser, o direito de amar, o direito à cidade e, portanto, ele provoca a sociedade para que se coloque em marcha de todas as cores, de todas as lutas, para arrancar a faixa presidencial do peito estufado do fascismo, da LGBTfobia e da misoginia. Estes são os desafios que estão postos. Nós vamos dar conta deles. Eles não entenderam ainda que armaram, moço, esse movimento que lembra Stonewall há 52 anos atrás, quando se rompeu a vergonha que se queria estabelecer e se deu origem ao próprio orgulho. Que lembra Stonewall, este movimento implodiu os armários. Eles viraram purpurina de todas as cores, que cola na alma, que cola na pele e que diz que nós seguimos adiante. É fora Bolsonaro, para que a cidade seja de todas as cores, para que o país seja de todas as cores, e para dizer que tem razão, Leminski, isso da gente querer ser exatamente o que a gente é, ainda vai nos levar muito além. Viva o seminário, viva o movimento, viva todas e todos que lutam por uma sociedade onde a humanidade possa ser fartamente vivenciada. Muito obrigada, deputada, pela sua presença e participação aqui no nosso seminário e também pelo seu comprometimento com a causa LGBTQIA+, no Congresso Nacional. Agora, para fazer o uso da fala, gostaria de chamar o senador Paulo Rocha, do PT do Pará. Minha fala é muito rápida, só para... Queria primeiro saudar a todos e a todas, e Maria Eduarda, parabenizar pelo seminário que você está presidindo, ou apresentando-nos, e dizer o seguinte: com isso eu queria saudar a rebeldia, né? Porque foi através da rebeldia, e é através da rebeldia, que a gente vence aqueles que nos dominam. Eu acho que a nossa geração, esta geração que conquistou a democracia e que conquistou e construiu governos democráticos, populares, né, criou a condição da gente avançar
na nossa força e na nossa organização. E aqui, nesse sentido, na ocupação dos espaços, que foi uma decisão que lá atrás nós decidimos, onde houver interesse do povo, dos trabalhadores, né, nós temos que ocupar. Por isso eu quero saudar aqui essa rebeldia na pessoa do David, do Contarato, das mulheres que estão aqui também no Parlamento Brasileiro, Maria do Rosário, a Érica Cocai, né? E aqui no Congresso, no Senado Federal, eu sou um operário. E nós somos postos aqui dentro exatamente para repercutir os interesses daqueles que nós representamos aqui no Congresso Nacional. Espaço dos poderosos, espaço de dominação. Mas nós já avançamos muito e muito. De novo, a elite brasileira coloca de novo para governar o país, não só para governar, mas querer redominar de novo o nosso povo e a nossa gente. Por isso, esse seminário, no dia de homenagear o GLBTQIA+, é fundamental a gente repercutir isso aqui dentro e nos unirmos nessa forma de se rebelar contra esse estado de coisa, principalmente a elite brasileira, que tenta retomar a dominação no nosso país através de governos autoritários, como é o governo Bolsonaro. Então, nós temos tarefas importantes. Primeiro, a nossa união, a nossa unidade política, e unindo todos os rebeldes, negros, índios, mulheres, gays, LGBTI+, homens e mulheres, operários, para que realmente a gente torne-se nessa força poderosa, no momento de resistência, mas no momento de avanço e de conquista. Por isso, a nossa bancada quis homenagear, neste momento de resistência, através de uma lei importante, que nós homenageamos o ator Paulo Gustavo, que é uma lei que vem para fortalecer a nossa cultura. Na verdade, é um fundo que já é da cultura, o Fundo Nacional de Cultura, que é uma lei simples, que transfere esse dinheiro, esse fundo, para que seja aplicado no fortalecimento da cultura local, quer seja via o Estado, quer seja via os municípios. Então, contem com a nossa bancada é uma bancada de 6 senadores, mas é uma bancada muito comprometida, aguerrida e feita de homens e mulheres experientes, para que a gente possa não só atender os reclamos da sociedade, as reivindicações da sociedade, de toda essa sociedade plural, mas principalmente este momento que precisa mais dessa rebeldia e nós nos unirmos todos em torno dos direitos do grupo LGBTQIA+. Um abraço a todos, energia, viva a pluralidade e o colorido da nossa sociedade brasileira. Obrigada, senador, pela sua presença e participação aqui no nosso seminário e também com comprometimento com a causa. E agora, para dar continuidade ao nosso seminário, gostaria de chamar a presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais Intersexo, a nossa companheira Simi Larra, para fazer uso da fala. Simi? Oi, Simi. Maria Eduarda, acho Oi. que ela não está na sala. Você pode passar para o deputado Bongás. Tá ok, muito obrigada.
Então, para fazer o uso da fala agora, gostaria de chamar o presidente. Opa, desculpa. O líder do PT na Câmara, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Primeiro, essa expressão da diversidade se dá pelas cores, todas as cores, né? O arco-íris. Eu acho que essa é a primeira questão. E aí imaginar que a intolerância, e eu diria assim, o totalitarismo, que não consegue conviver com diferenças. O totalitarismo fascista, ele quer que todas as pessoas tenham um pensamento único, um modo único de vida, que adotem suas atitudes, seus valores, e impõe de forma autoritária para a sociedade todos serem iguais à sua concepção totalitária. E essa violência que é feita contra a liberdade das pessoas de se expressarem do seu jeito, com suas opções, essa agressão, essa violência que é feita, ela é exatamente esse reflexo desse conceito totalitarista, autoritário. Então, ter o seminário no Congresso nesse momento, essa abertura que está sendo organizada, tem todo o nosso apoio, tem toda a nossa referência, tem todo o nosso carinho, tem todo o nosso respeito, porque nós queremos uma sociedade plural, e como foi dito aqui, que essa pluralidade não seja retirada das pessoas, que essa pluralidade possa ser manifesta, que as pessoas não precisam se torturar, não podendo se expressar do seu jeito de amar, do seu jeito de serem felizes. Então, essa expressão, esse conceito que nós precisamos ter. E aí eu quero parabenizar todas as pessoas que são do movimento LGBTQIA+, exatamente por assumirem a sua posição, fazerem o debate, provocarem a sociedade a fazer essa reflexão. As pessoas têm que se respeitar. E, infelizmente, essa parte, nesse momento fascista, né, que junta uma austeridade fiscal, econômica, junto com um terraplanismo, negacionismo, que vira esse genocídio. É isso que vira esse genocídio. E aí quem mais sofre? Quem é mais perseguido? Então eu quero parabenizar vocês, a nossa bancada está inteiramente, né, engajada através de vários parlamentares que já se manifestaram, desde o início, né, da organização desse seminário, vai continuar, e nós precisamos criar na sociedade esse pensamento hegemônico do respeito, da liberdade das pessoas, da possibilidade da manifestação plural, que não pode ser impedida por atos autoritários e violentos. Então, eu passo aqui apenas para dizer isso. Nós vamos acompanhar, participamos e vamos ter uma programação logo na TV PT, onde o nosso debate hoje com a Janaína, que é a nossa coordenadora da setorial, vai estar presente, além da deputada Maria do Rosário, da deputada Luiziane, dos deputados que já se manifestaram aqui. Eu pude ouvir, né, o deputado Hélder Salomão, pude ouvir também a Érica Cocai, talvez outros deputados do PT, além dos nossos senadores, né, que já se manifestaram. Eu vi agora, né, o Padilha também já se manifestou, tantos outros deputados já se manifestaram, vão se manifestar. Nós vamos estar juntos nesses dias aqui, participando. Obrigado, vou concluir exatamente para dizer que sejam felizes, certo? O fato de se assumir e lutar pela sua condição e ter respeito nessa condição, termos políticas públicas para esse respeito, acessos, diversidade, oportunidades, tudo isso faz parte da sociedade que nós queremos construir. Um grande abraço, sejam felizes e vamos lutar pela possibilidade de cada um poder se manifestar do seu jeito e a sua liberdade e ser feliz. Um grande abraço, tamo junto. Obrigada, deputado e líder da bancada do PT, pela sua presença e participação aqui no nosso seminário. Agora, para fazer o uso da fala, gostaria de chamar a presidenta do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra. Olá, boa noite. Oi, Maria Eduarda, saúde a você. Vou me organizar aqui para fazer uma fala aí dentro do limite que a gente tem. Queria desejar boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Ana Sandra Fernandes, sou uma mulher cis, nordestina, psicóloga,
aliada na luta pelos direitos da população LGBTQIA+, e atualmente presidente do Conselho Federal de Psicologia. Gostaria de cumprimentar todas as pessoas presentes e que nos assistem pelas redes sociais, saudando os parlamentares que presidem essa mesa de abertura, e nessa bonita homenagem que leva o nome de mesa Paulo Gustavo, lembrando todos aqueles que tiveram suas vidas ceifadas pela pandemia, de uma doença para a qual já existe vacina e que precisa chegar logo aos braços de todos os brasileiros. E aí, gostaria de saudar a todos vocês, na pessoa dos parlamentares do senador Humberto Costa, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, e da deputada Maria do Rosário, da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Um especial abraço também a todas as pessoas que militam e que dão o seu sangue por essa causa, a quem eu saúdo aqui na pessoa da nossa parceira de luta, a Samila Rá, representante da ABGLT. Bom, estou aqui nesse 28 de junho de 2021, em nome do Conselho Federal de Psicologia, para dizer e para reafirmar que a psicologia brasileira, enquanto ciência e profissão, não compactua com nenhuma forma de preconceito ou discriminação contra a comunidade LGBTQIA+. A psicologia brasileira é exercida com base no conhecimento científico, produzido nacional e internacionalmente, de forma laica, com compromisso social e com rigor ético. A psicologia brasileira é comprometida com a saúde, com a qualidade de vida e com a garantia dos direitos às populações. Nós, psicólogos, cuidamos da saúde das pessoas e colaboramos com o desenvolvimento pleno de nossa sociedade. Atuamos no cuidado e na atenção psicológica e emocional e psicossocial às lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas intersexo e de outras identidades discriminadas por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Isso tudo é papel da psicologia, porque isso é cuidar da saúde mental dessas pessoas. Por outro lado, nós também defendemos publicamente, em alto e bom som, a dignidade dessa população, promovendo o respeito e o reconhecimento da legitimidade dessas existências. Ao combater o preconceito, informando e debatendo com a população, estamos ajudando a sociedade brasileira a se tornar mais democrática, mais igualitária e mais justa. E isso também é papel da psicologia brasileira. Hoje nós somos uma categoria composta por 403.013 psicólogas. Todos nós somos orientados, fiscalizados e disciplinados por essa autarquia federal criada por lei, que é o Conselho Federal de Psicologia. E o CFP já publicou normas que nós chamamos de resoluções que orientam todas as profissionais de psicologia para o atendimento e atuação junto à população LGBTQIA+, de forma a respeitar a orientação sexual e a identidade de gênero de todas as pessoas, de forma a não tratá-las como portadoras de qualquer desvio, doença ou prevenção. O que quer dizer que não há cura para quem não está doente. Isso significa que a psicologia tem, sim, práticas de cuidado e de acolhimento para essa população, mas que não é possível e nem cabível tratá-los como doentes. Se há alguma doença a ser tratada, essa doença é o preconceito, que humilha, exclui, faz sofrer e que mata. Convido a todos a acessarem o nosso site, as nossas redes sociais, buscando pelo Conselho Federal de Psicologia e, por meio desses canais, conhecerem melhor nossos normativos e publicações sobre o tema. E quero fazer um destaque aqui para o livro Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBTIs, uma publicação nossa lançada em 2019. E nós continuaremos dialogando com toda a sociedade, pesquisadores, parlamentares e militantes, para a promoção da saúde, dos direitos, da dignidade e da vida da população LGBTQIA+. Obrigada pelo convite, obrigada a todos pela atenção, contem com a gente, e eu queria deixar garantido e ratificado que a psicologia brasileira não será instrumento de promoção do sofrimento, do preconceito, da intolerância e da exclusão. Um bom seminário, boas falas, um bom evento para todos vocês e muita potência na luta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Ana Sandra, pela sua participação e pela presença também do Conselho Federal de Psicologia aqui no nosso seminário. Antes de dar continuidade aqui nas falas, né, gostaria de registrar a presença do líder do PDT na Câmara, o deputado Volney Queiroz, e também das deputadas Fernanda Melchiona e Vivi Reis. Agora, para fazer o uso da fala, gostaria de chamar a deputada Tereza Nelma, do PSDB Alagoas, para falar conosco. Deputada? Deixa eu ver aqui. Bom, vou dar continuidade. A conexão Oi? dela caiu. Ah, tá. O deputado... Não, pensei que tu tivesse me chamado. Eu tô aqui. Ok, já eu te chamo. Mas do deputado Frei Anastácio, que está na lista seguinte. Tá, ok. Então, agora, para fazer o uso da fala, gostaria de chamar o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Ele não está na sala no momento, é o deputado Frei Anastácio. Desculpa, não tenho aqui no meu registro. Vou passar, Deputado então. Frei Anastácio, do PT da Paraíba. Ah, tá ok. Então, para fazer o uso da fala, gostaria de chamar o deputado Frei Anastácio, do PT da Paraíba, para falar conosco. Boa tarde, boa noite para todas e para todos. Como membro na Câmara Federal dos Direitos Humanos, como também ligado aos movimentos sociais no meu estado, eu quero parabenizar este seminário e dizer que é de uma importância enorme. Dizer de que as pessoas elas têm que serem respeitadas como pessoas, como elas são. E ninguém pode impedir das pessoas serem o que é. Muitas vezes, geralmente na sociedade, se vê a discriminação diante das pessoas que têm opções diferentes uns dos outros, mas isso não deve nos levar ao distanciamento, mas cada vez mais a gente está mais próximos um do outro e nos respeitar como pessoas humanas, como pessoas que na sociedade precisam ter os seus direitos respeitados. Portanto, neste seminário, eu quero parabenizar a todos e todas e dizer de que a Câmara e o Senado estão de parabéns por estar apoiando, estar ao lado de pessoas como os grupos de LGBT e defendê-los nos seus direitos no dia a dia. Portanto, meu muito obrigado e contem conosco na Comissão de Direitos Humanos da Câmara e vamos à luta. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado, pela sua presença e participação aqui no nosso seminário. Agora, para fazer o uso da fala, gostaria de chamar Léo Ribas, que é articuladora da Liga Brasileira de Lésbicas, para fazer o uso da fala. Olá, Madu. Olá. Bom, primeiramente, boa noite a todas, todos e todes. Me chamo Léo Ribas, estou articuladora da Liga Brasileira de Lésbicas e da Rede Nacional de Ativistas e Pesquisadoras Lésbicas e Bissexuais, Rede Lésbica Brasil, e componho também o Conselho Nacional Popular LGBTI, junto com outras 25 organizações de âmbito nacional do movimento social LGBTI brasileiro. Peço licença aos meus orixás, saúdo meu pai Ogum, Ogum é meu pai, e saúdo Yagunanda Alzira, Yalorixá e sacerdotisa do Candomblé, estendendo a saudação a todas as autoridades presentes. Me solidarizo com as mais de 513 mil famílias enlutadas nesse país pela Covid-19. Sinto muito que estejamos passando por essa situação, diante de tantas perdas, tantas mortes evitáveis e não evitadas devido à necropolítica instaurada nesse país por esse governo genocida.
Me solidarizo também ainda com as famílias, amigos e amigas das mulheres lésbicas violentadas, estupradas, uma a cada 6 horas nesse país. Sim, senhoras e senhores, a cada 6 horas, uma lésbica é brutalmente violentada, estuprada e transformada numa suicidada social. Me solidarizo também com as mulheres lésbicas e trans vítimas do lesbocídio e de transfeminicídio. Senhoras e senhores, somos estupradas, mortas e suicidadas sociais pelas mãos violentas e pelas mentes tortuosas de genocidas, machistas, lesbofóbicos, transfóbicos e racistas todos os dias nesse país. Falo aqui por Luana Barbosa, Fabiola, Elaine, Fabiane, Daiane, Ana Paula, Tailane. Luana Barbosa dos Reis, mãe, negra, lésbica, periférica, foi assassinada pelas mãos de 3 policiais militares em 2016, na cidade de Ribeirão Preto. Brutalmente espancada pelos policiais na frente do filho de 14 anos, a quem Luana levaria ao curso de informática, apenas porque solicitou uma policial feminina para fazer a revista. Luana morreu no hospital 5 dias depois da agressão. Após 5 anos do lesbocídio de Luana Barbosa, os policiais seguem impunes. O caso da Luana já adquiriu repercussão internacional. Sendo esse um assunto fundamental para garantir os direitos sociais da população lésbica, é preciso garantir subsídios que promovam a saúde e a segurança integral dessas mulheres, em toda a sua pluralidade. O documento intitulado Dossiê do Lesbocídio no Brasil, de 2014 até 2017, de autoria de Milena Cristina, Suane Soares, Maria Clara Dias, uma publicação realizada pelo Grupo de Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lesbocídio, as histórias que ninguém conta. Aponta que no período dos 4 anos analisados, houve um aumento de cerca de 237% de assassinatos e suicídios de mulheres lésbicas no Brasil, motivados por lesbofobia. Na maioria dos casos, as lésbicas são assassinadas por pessoas do sexo masculino. Em todas as regiões do país, as lésbicas que moram em regiões interioranas têm o dobro de chances de serem assassinadas do que aquelas que moram nas capitais. Em relação à faixa etária, 57% das vítimas do lesbocídio têm até 24 anos. Continuamos, infelizmente, alimentando esse dossiê com os dados que nos chegam, pois mesmo antes do lançamento do dossiê, e principalmente agora, não temos dados sobre a população. Somos corpos, experiências, práticas e vidas que valem menos, que não são dignas nem de compor as estatísticas específicas aos olhos do Estado. Sendo assim, senhoras e senhores, diante de tanto descaso e da incidência do machismo, da lesbofobia, da transfobia e do racismo, hoje, a nossa resistência é estarmos vivas e vivos. Só esperamos estar vivas amanhã para que possamos seguir lutando. Parem de nos matar, parem de nos estuprar, parem de nos agredir, parem de nos violentar. Nós, lésbicas, existimos, resistimos e sempre fomos história. Muito obrigada. Léo, muito obrigada por essa fala potente aqui, representando a Liga Brasileira de Lésbicas no nosso seminário. Agradeço também pela construção que a gente partilhou neste ano. Dando continuidade aqui à nossa abertura do seminário, gostaria de chamar para fazer o uso da fala a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL Rio Grande do Sul. Duda, boa tarde a toda a comunidade LGBTI+. É um orgulho estar aqui com vocês na abertura desse seminário. É verdade que de 69 para cá, a comunidade conquistou muito a partir da sua luta, da sua autocoordenação, da sua auto-organização, aquela legião, né, de mulheres, travestis, transexuais, que resistiu à violência policial na esteira de 68, mas com a rebelião de Stonewall abriu uma vaga de lutas pelo direito de liberdade de amar, pela liberdade de orientação sexual, que segue até hoje, né? E muito já foi conquistado. Mas é verdade também que nós estamos diante do pior momento da nossa história.
Um governo que é obscurantista, que nega a ciência e, por isso, aumentou o número de óbitos no Brasil. 400 mil vidas teriam sido poupadas se ele não tivesse sido um negacionista, conforme o Pedro Halal. Um governo que elegeu os LGBTs como inimigos, as mulheres, os negros e negras, que elegeu como inimigo o conjunto de liberdades artísticas, culturais, as universidades, a ciência. Um governo que é um governo do que é de mais atrasado, daqueles que misturam a República Velha, daqueles que misturam a ditadura civil-militar, um governo pré-iluminista em muitas pautas, um governo que condensa uma velha extrema-direita que tentou se vender como algo antissistema na eleição de 2018 e, infelizmente, arrastou um setor do movimento de massas. Mas este governo não nos colocará na cozinha de novo, não colocará a comunidade LGBT e mais no armário de novo, não colocará os negros e negras na senzala de novo. O problema é que para voltar a lutar e, ao mesmo tempo, voltar a buscar mais direitos, e, ao mesmo tempo, preservar as vidas num país que é campeão na morte de assassinatos de LGBTs pela sua identidade de gênero, pela sua orientação sexual, um país que tem uma estimativa de vida de 33 anos para as nossas mulheres travestis, um país que ainda tem muito a superar. Nós precisamos também, para potencializar essas lutas, derrotar Jair genocida Bolsonaro. Enquanto ele seguir as políticas públicas tão paradas, quando eles usam a caneta, usam contra nós. E, ao mesmo tempo, é um governo que tem uma reprovação recorde, que tem um conjunto de forças sociais e políticas que já está contra a sua manutenção. É um governo criminoso no que diz respeito à vida do povo e criminoso no que diz respeito à corrupção, como mostra esse escândalo da Covaxin. Mas nenhum governo cai de podre, é preciso derrotá-lo. Com espírito, Madu, que nós fomos para as ruas na parada LGBT em 2019, paradas lindas, que bombaram em São Paulo, em Porto Alegre, na minha querida Porto Alegre, em tantas capitais no Brasil, com o espírito do tsunami da educação, com o espírito do Ele Não, com o espírito do 29M, do 19 de junho, dia 3 de julho, é dia de estar nas ruas de novo, com as bandeiras, com o arco-íris, com a nossa cara, e todas as nossas consignas, nesse momento, se condensam no impeachment do Bolsonaro. Contem com o PSOL nessa luta da comunidade LGBTI+, contem comigo aqui na Câmara Federal, tenho muito orgulho de estar lado a lado com vocês, porque o que é crime é o preconceito, é a intolerância, é o conservadorismo, liberdade de orientação sexual, liberdade de ser e de amar. Um beijo no coração de todas, todos e todes. Muito obrigada, deputada Fernanda, aqui pela presença, pela participação e também pelo comprometimento com a luta da comunidade LGBTQIA+. Agora, dando continuidade aqui às nossas falas, gostaria de chamar o líder do PDT na Câmara, o deputado Volney Queiroz, para fazer o uso da fala. Boa noite, amigas, amigos, amigues. É uma satisfação, uma alegria poder estar aqui representando a nossa bancada, a bancada federal do PDT, representando o nosso partido. Eu trago aqui um abraço do presidente Carlos Lupe, com quem eu falava aqui minutos atrás, já enquanto estava ouvindo aqui as companheiras, os companheiros aqui que se pronunciaram. O presidente Lupe, que é uma pessoa que tem um grande carinho com esse assunto, é uma pessoa que tem dado um espaço muito grande do nosso partido. E aí eu queria aproveitar aqui para saudar aqui a Maria Eduarda, que coordena esse seminário, e saudar, sobretudo, a minha amiga Amanda Anderson. A Amanda, que é a representante, a coordenadora, a líder principal do nosso partido, do PDT Diversidade, que faz um grande trabalho no Brasil inteiro, uma pessoa por quem eu tenho grande respeito, grande estima, e não poderia faltar a um convite dela, que disse da importância da nossa presença aqui como representante, como líder da nossa bancada. Portanto, eu estou aqui para referendar essa luta, para dizer que o PDT é parceiro, o PDT que elegeu a companheira Duda Salabert, a mais votada vereadora de Belo Horizonte na eleição de 2018, uma companheira do nosso partido. E nós estamos também na defesa desse respeito, desse respeito a qualquer orientação.
desse combate à violência, que é uma coisa injustificável que nos dias atuais aconteça qualquer tipo de violência, qualquer tipo de discriminação por conta da orientação sexual de qualquer pessoa. Nós sabemos que é um combate diário, é um combate permanente que tem que ser feito, e o PDT está aqui para dizer que é parceiro dessa luta, que compreende essa necessidade de união nesse momento obscuro pelo qual o Brasil passa. O Brasil passa um momento gravíssimo. Talvez só no futuro é que nós vamos entender a gravidade e o terror do momento que o Brasil experimenta. Um momento negacionista, um momento autoritário, um momento da ignorância, um momento da surdez. As pessoas não praticam a empatia, as pessoas estão ficando indiferentes com o sofrimento do outro. E nós vimos isso na política, na eleição de 2018, mas depois vimos isso se concretizar no dia a dia de um governo absolutamente indiferente, insensível a tantos brasileiros e brasileiras que precisam do seu acolhimento, da sua atenção. Pessoas que têm sido agredidas, pessoas que têm sido vilipendiadas, pessoas que têm sido alvo de críticas, alvo de preconceito, de violência. Isso tudo o governo federal e tantos outros parlamentares nas outras esferas federais, estaduais, municipais têm feito vista grossa, e outros até têm incentivado a violência contra homossexuais, contra LGBTQIA+, qualquer uma dessas nomenclaturas. Então, nós queremos deixar aqui a nossa palavra. Para concluir, uma palavra de incentivo, uma palavra de respeito, uma palavra de fé, perseverança, e que nós vamos juntos fazer esse dia raiar, se Deus quiser. Então, contem com o PDT, contem conosco, contem com a nossa bancada. Um grande abraço e um bom seminário a todos. Muito obrigada, deputado e líder da bancada do PDT na Câmara, Volney Queiroz, pela presença e participação e o compromisso também com as causas da população LGBTQIA+. Gostaria de chamar agora, então, para dar continuidade às nossas falas, a co-vereadora no município de São Paulo, Carolina Iara, para fazer a fala. Carol? Bom, vou dar continuidade aqui. Carol está na sala. Aqui, eu estou tentando aqui. Estão me vendo? Estão me vendo? Não te vejo, Carol. Agora não? Sim. Me ouve? Agora sim. Sim. Ai, ótimo. Tá bom, gente. Bem, gente, peço licença para falar. Peço a Gu. Sou a co-vereadora da bancada feminista do PSOL, Carolina Iara. Tenho 28 anos e sou a primeira parlamentar intersexo eleita aqui na cidade de São Paulo e também no país, e também a primeira parlamentar que vive com HIV, né? Estou nessa mandata coletiva, a bancada feminista tem 5 mulheres, né? E com muita honra que estou numa bancada feminista para a gente fazer justamente essa intersecção, essa junção das lutas mesmo, né? Do movimento feminista, movimento LGBTQIA+, movimento transfeminismo, tudo isso andar em comunhão junto à direção de enfrentamento ao fascismo, né? De enfrentamento à LGBTQI-fobia estrutural, ao racismo estrutural e ao fosso enorme que existe, que não é nem mais desigualdade, é fosso enorme, abismo enorme que existe entre a classe trabalhadora e a elite brasileira, a burguesia.
Então, a minha fala é de saudação para essas LGBTQIA+, a minha fala é de saudação para as mulheres trans e travestis e toda a população trans em geral, não binárias, etc., que resistem ao país que mais mata travestis e transexuais no mundo, e, em especial, mais ainda, as pessoas intersexo, a qual eu estou representando agora. Também ajudei na fundação da Associação Brasileira de Intersexos, a ABRAI, né? E rogo, né, que a nossa luta também seja para que os bebês intersexo que nascem com aspectos biológicos dos dois sexos não sejam submetidas e submetidas à mutilação genital, à cirurgia precoce que ainda é realizada por vários serviços de saúde, embora já tenhamos uma disputa franca existindo no Conselho Federal de Medicina, né, e o próprio Judiciário, a própria OAB se debruçando em favor das pessoas intersexo, do movimento intersexo, para que essa prática não aconteça mais, né, da cirurgia precoce. E espero que a gente possa discutir, né, interseccionalmente sobre todas as questões que atravessam a população LGBTQIA+, né, de forma transversal, de forma a enfrentar e derrubar o governo Bolsonaro, que é um governo que promove o nosso assassinato em massa, seja por assassinato letal mesmo, por polícia, por LGBTfobia, né, por arma de fogo, seja por conta de pandemia e de direitos negados da saúde. Obrigada, axé, e passo a palavra aí. Muito obrigada, Carolina Iara, pela sua presença, pela sua atuação também, né, na Câmara Municipal de São Paulo. Obrigada por estar presente aqui no nosso seminário. Agora, para dar continuidade, gostaria de chamar a vereadora do município de Cataguases, Minas Gerais, vereadora Stephanie Carli, do PT. Boa noite a todos os companheiros, companheiras presentes. Esse evento tão importante. É tão bom a gente se enxergar, né, dentro das instituições públicas. Bom, eu acho que muitas coisas aqui já foram ditas, e quando eu vejo companheiros e companheiras com tanto chão, né, de militância, de luta nesses espaços, fazendo contribuições importantes, eu penso quanto eu ainda tenho que correr essa maratona com vocês, né? E correr, né? Que a gente não pode andar, porque o Brasil não tem mais tempo para esperar. Eu sou Stephanie, eu sou vereadora aqui em Cataguases, no município da Zona da Mata Mineira. Atualmente, eu sou a única mulher vereadora em exercício aqui no meu município e também sou a primeira vereadora assumidamente lésbica da história aqui da nossa cidade. Sou mãe também. E eu queria muito aproveitar essa oportunidade para reforçar aqui no Congresso Nacional, né, a maternidade lésbica, para reforçar os nosso direito de termos família, de termos nossas famílias sendo reconhecidas, né? Infelizmente, como já foi dito anteriormente, a própria conquista do nosso casamento igualitário não foi feita no âmbito dessas casas, né? Foi feita no âmbito judicial. Isso é uma grande pena. Mas eu acredito muito na nossa força, na nossa resistência, nos avanços que nós ainda vamos conquistar. E o primeiro deles, né, se Deus quiser, obviamente, é o impeachment do Bolsonaro. Isso daí, gente, a gente não tem condição mais de esperar. A CPI da Covid está aí trazendo para a gente uma série de relatos absurdos de como as nossas vidas, né, para ele e para essa corja toda que o acompanha, não tem valor algum. Mas para nós a vida tem muito valor. Então a gente tem que lutar pelo direito à nossa sobrevivência. Eu quero também manifestar aqui meu apoio, né, à aprovação da Lei Paulo Gustavo. Cataguases é um município que vive em grande parte da cultura. Nós sabemos o quanto a cultura é importante, sempre foi importante na história das conquistas de direitos da comunidade LGBTQIA+. Então, nós precisamos desses recursos
né? E aí eu gostaria realmente de deixar aqui minha manifestação de apoio e pedir aos senadores, deputados, que aprovem esse projeto de lei. E é isso, no mais, é um prazer imenso estar aqui com todos e todas e todos vocês, e vamos acompanhar aí os eventos que seguem do seminário. Muito obrigada a todos, boa noite. Obrigada, Stephanie, pela sua presença e participação aqui no nosso seminário e também por representar a causa LGBT aí no município de Cataguases. Gostaria agora de dar continuidade chamando o Valmir, da CUT, para poder fazer a sua saudação aqui no nosso seminário. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar na figura da deputada Érica Cocai e da deputada Maria do Rosário, todas as pessoas do gênero feminino. Quero cumprimentar na figura do deputado Alexandre Padilha, do senador Fabiano Comparato, todas as pessoas do gênero masculino. Quero dizer que nós agradecer a realização do seminário, é importante manter esse seminário, já estamos no 8º, é importantíssimo para nós no Brasil, nós temos dentro do Congresso Nacional, essa preocupação com as políticas públicas, com políticas que nos defendam, que garantam a nossa vida, tendo em vista, nós temos um poder executivo que não tem nenhum tipo de preocupação com os trabalhadores